Boa tarde, Arena Teams, seja bem-vindo nesse sábado maravilhoso, no qual Deus vai falar com você, que o Espírito Santo vai manifestar a graça de Deus na sua vida, amém? Abra lá no texto de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Homem mortal, eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que o homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal, e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador. E você será o responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau, e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o mal, e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. E ele morrerá por causa dos pecados dele, e eu não lembrarei do bem que ele fez. E você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. Amém? Feche os olhos agora. Amém, Deus, em nome de Jesus, convidamos que o Senhor seja o nosso convidado especial, faça parte desse culto. O Espírito Santo vem com a graça e a misericórdia de Deus, nos revela o seu desejo, o seu querer em nossas vidas, Pai. Obrigado pelo convite, por fazer parte do reino de Deus, dos céus, por fazer parte, Senhor Deus, do ministério, da igreja, da verdadeira igreja de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, manifesta agora, Senhor Deus, o teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos, antes de começar o louvor, eu tenho um recado para você. Deus está te chamando para anunciar as boas novas, para anunciar o evangelho, a salvação, a eternidade, amém? Não tenha medo, não fuja. Esse é o momento de você mostrar a graça e o amor de Deus na sua vida, amém? Em nome de Jesus, Ele vai manifestar os dons e talentos, Ele vai manifestar o reino dos céus na sua vida, na sua família, nos seus amigos, e aonde você pisar, Deus estará com você, amém? Bora pro louvor. Aleluia. Vem nas palmas. Quando sinto sua presença, Deus, sinto vontade de pular. E quando lembro que o preço que foi pago ali na cruz foi para me salvar, meu coração começa a transbordar. O sangue corre pelas minhas veias, eu não consigo mais parar. E quanto mais eu olho para a cruz, me sinto forte. E quando eu percebo o quanto eu te contemplo, Deus, eu quero que o mundo inteiro possa me ouvir. Estou apaixonado. Quantos apaixonados nós temos aqui nessa tarde? Vem, Arena Teams. Eu nasci pra isso, vou falar de Cristo, vou viver o seu amor. Eu nasci pra isso, vou falar de Cristo, vou viver o seu amor, o seu amor. Quando sinto sua presença, Deus, sinto vontade de pular. E quando lembro que o preço que foi pago ali na cruz foi para me salvar, meu coração começa a transbordar. O sangue corre pelas minhas veias, eu não consigo mais parar.
E quanto mais eu olho para a cruz, eu me sinto forte. E quando eu percebo o quanto eu te contemplo, Deus, eu quero que o mundo inteiro possa me ouvir. Estou apaixonado, vem comigo. Estou apaixonado, tira o pé do chão e vem. Eu nasci pra isso, vou falar de Cristo. Eu vou viver o seu amor. Eu nasci pra isso, vou falar de Cristo. Vou viver o seu amor mais uma vez. Eu nasci pra isso, vou falar de Cristo, vou viver o seu amor, o seu amor. Aleluia, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Faz barulho, Arena Teens. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Adora o Senhor. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar. Faz assim, ó. Mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. E de uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. E perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. E de uma vez por todas vou me esvaziar. Eu vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci, Deus. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajuda a melhorar. Erga suas mãos para os céus, Arena Teens. Me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar, Deus. Me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar, Deus. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Amém, queridos. Vamos nos colocar diante da presença de Deus agora e pedir que Ele
nos ajude a melhorar todos os dias. Sozinho não consigo. Amém, Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Sua presença. Pai, nós nos curvamos diante da Sua majestade, Deus, e reconhecemos, Deus, que sem Ti, Deus, nós não somos nada, Pai. Nos ajude, Deus, a melhorar dia a dia, Deus, a sermos cada dia mais parecidos com Cristo, Deus. Que nós venhamos matar, Deus, a nossa carne, Deus. Que nós venhamos fazer, Deus, a vontade do Espírito, Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, que o Senhor é bem-vindo aqui, Deus. Fica conosco, Deus, neste culto. Fala conosco, Pai. Abre os nossos ouvidos, Deus. Nós declaramos, Pai, que essa palavra venha falar aos nossos corações, Deus. Que nós não venhamos, Deus, nos distrair, Deus, com as redes sociais, com o WhatsApp, Deus. Que neste momento o nosso coração, Deus, esteja sensível para ouvir a Sua doce voz, Pai. É isso que nós clamamos, Deus. É isso que nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Então hoje nós estamos na série 6 de Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus, e o tema de hoje é Sempre Foi Perdão. Mas para começar, o que é o perdão? Nós falamos muito em perdão todos os dias, nós cobramos o perdão dos outros, mas nem sempre nós estamos prontos a perdoar. O perdão, ele é citado na Bíblia em total relevância e importância. Não é uma coisa simples ou trivial, não é simplesmente, perdoei. Não. Requer esforço. E o perdão, ele é mencionado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E ele tem uma importância fundamental para nós cristãos. O perdão é a condição primordial para que você seja salvo, livre e perdoado. Se Deus não perdoasse os nossos pecados, não existiria esperança para nós. A falta de perdão pode trazer consequências sérias e prisões tanto emocionais quanto espirituais. Lá em Mateus 18, 21 e 22... diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Se você pensar que matematicamente falando, 70 vezes 7 é um número bem alto, dá 490. Será que nós estamos dispostos a perdoar o nosso irmão 7 vezes? Às vezes a gente não quer perdoar nenhuma vez, quem dirá 490, né? Nós precisamos aprender a perdoar em 3 aspectos. Perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos machucam. Nós precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. E nós também precisamos aprender a perdoar e clamar por misericórdia diante de Deus por aqueles que ainda não conhecem a salvação. Todos os dias alguém nos machuca, todos os dias alguém nos ofende, às vezes com palavras, às vezes com ações. Sabe quando você acorda e a pessoa olha para você, ou quando a sua mãe chega em casa e ela olha para você e fala: Você não fez nada o dia todo? Você só dormiu? Você não fez nada, não lavou louça? E a gente se ofende com as coisas. Algumas situações, elas são mais difíceis de perdoar do que outras. E as pessoas que têm o poder de nos ofender, de nos machucar mais, são as pessoas que nós amamos, sejam os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos primos ou os nossos amigos. Essas pessoas têm a capacidade de nos machucar a tal ponto que às vezes a gente nem consegue imaginar. As situações que mais marcam a nossa vida estão relacionadas aos nossos pais, justamente eles que deveriam ser os nossos heróis. Justamente porque nós olhamos para eles, nós nos espelhamos, nós esperamos, nós temos uma certa dependência e nós olhamos para eles e colocamos eles num posto, num pedestal que não existe, por isso nós nos magoamos. Seja porque talvez o seu pai tenha te abandonado, talvez não fisicamente, talvez o seu pai esteja aí do seu lado, na sua casa todos os dias, mas talvez ele tenha te abandonado emocionalmente. Talvez você tenha um pai em casa, mas você não tem o carinho, não tem o afeto, não tem a emoção, não tem a atenção dele. Às vezes os nossos pais, eles nos machucam com frases que eles nem imaginam quando eles falam assim: bicho, não serve para nada. Quando olha para você e fala: não, mas é um burro. Graças a Deus eu declaro que aqui não tem nenhum pai assim. E se o seu pai falou qualquer coisa que te ofendeu, que você possa perdoar. Tem uma passagem que essa passagem ali em que Jesus nos manda perdoar, ele não distingue quem ou em que situação você deve perdoar. Ele não diz perdoa só quem você gosta, não diz perdoa só os seus amigos. Nós temos uma predisposição em perdoar os nossos amigos mais fácil do que em relação aos nossos pais. Jesus, ele não distinguiu aqui quem merecia o nosso perdão, ele simplesmente nos mandou perdoar.
E nós precisamos aprender. Talvez você, assim como eu, tenha tido uma infância em que o seu pai foi ausente. Eu lembro que em todas as apresentações da escola, o meu pai nunca foi. Ele e a minha mãe se separaram, depois ele casou com uma outra mulher, essa mulher tinha uma filha e ele adotou a menina como filha dele, dava tudo. Emocionalmente ele estava sempre presente, financeiramente também. E aquilo me marcou muito. Eu lembro que quando eu era pequena eu tinha raiva de dizer que eu tinha pai, eu não queria ver ele. Eu tinha sérios problemas. E quando eu fui para o Revisão de Vidas, a palavra perdão e família tocou muito no meu coração. E eu entendi que eu precisava perdoar o meu pai. Não foi um processo fácil da noite para o dia. Eu não saí do Revisão amando meu pai, perdoando ele, querendo estar com ele o tempo todo. Não, foi um processo longo, mas eu decidi no Revisão de Vidas que eu perdoaria o meu pai. Que aquelas mágoas do passado, elas não me aprisionariam mais. Levaram-se anos, hoje eu posso dizer que graças a Deus eu tenho um relacionamento excelente com meu pai, ele não mora perto, ele mora longe, nós nos vemos poucas vezes, mas todas as vezes em que nós estamos juntos, ele sempre faz questão de estar com a gente. Às vezes não fazendo nada, às vezes ele senta na mesa e olha a gente jogando, eu e os meus sobrinhos, mas ele gosta de estar com a gente. E isso é uma vitória, porque a relação que nós tínhamos antes, em nada se compara com o que nós temos hoje. Mas isso foi graças ao processo de perdão. Hoje eu consigo estar com meu pai, eu consigo olhar para ele e dizer que eu amo ele, coisa que eu não conseguia fazer antes. O exercício do perdão é uma batalha que só nos favorece. Os maiores beneficiados do perdão somos nós, não as pessoas que nós perdoamos. Muitas vezes a gente fica no nosso senso de justiça, querendo condenar a outra pessoa, a gente não quer liberar perdão. Mas quando você perdoa, não é a pessoa que te ofendeu que é beneficiada, muito pelo contrário, é você. Pense que não perdoar é como andar com uma mochila cheia de pedras. Sabe aquele peso lá que você anda parecendo que está morrendo, com preguiça, com desânimo? Quando nós não perdoamos, nós carregamos uma mochila assim. Você não tem força nem para... Quando você percebe que você tem que andar mais uma quadra, você já está desanimando. E quando nós perdoamos, é como se você tirasse aquela mochila e deixasse ela para trás. E aí você fica livre para andar mais rápido, você fica livre para correr, você fica livre. Então, é exatamente isso. Quando nós perdoamos, nós somos livres. A falta de perdão, ela bloqueia os céus e as nossas orações. Lá em Marcos 11, 25 e 26, diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Aqui está impondo uma condição. Se você não perdoar os pecados de quem te ofende, Deus também não vai perdoar. Nós precisamos, olha só, perdoem-no para que vocês também sejam perdoados. Você precisa perdoar alguém hoje? Talvez você precise perdoar o seu pai, a sua mãe, talvez por uma ausência física, talvez por alguma frase que eles tenham dito que te magoou. Talvez por alguma situação, talvez por terem feito uma promessa e não terem cumprido. Talvez você tenha que perdoar hoje um amigo que te ofendeu. Às vezes a gente tem que perdoar um amigo que compartilha os segredos que nós contamos para eles, para outras pessoas. Eu não sei quem você precisa perdoar hoje, mas você precisa perdoar. Não fique no seu senso de justiça, querendo medir e condenar outra pessoa no erro dela. Perdoe, seja livre. E nós precisamos perdoar a nós mesmos. Somos pecadores desde o dia em que nós nascemos. Nós já nascemos pecadores. Isso devido à nossa natureza humana que vem lá desde Adão. E todos nós precisamos do perdão de Deus. Não é só eu, não é só você. O Bispo Cirino precisa do perdão de Deus todos os dias. A Bispa Elisângela, a Pastora Fer, o Pastor Rafael. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Nós pecamos todos os dias, não tem um dia em que a gente não peque. E às vezes a gente fica no nosso senso de justiça achando que quem matou comete um pecado maior ou menor. Eu menti, eu nunca matei, eu nunca roubei. Mas você é pecador igual, não importa. Se você não mentiu, mas você contou uma fofoca, se você contou o segredo de alguém, se você respondeu de forma mal educada aos seus pais, você pecou. Então, todos os dias nós pecamos e todos os dias nós precisamos do perdão de Deus. Todos os dias as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso nós devemos clamar a Deus para que Ele nos perdoe. Muitas vezes nós temos algumas atitudes que a gente para e pensa e fala: nossa, eu não acredito que eu fiz isso.
Quando você sabe que você pecou, que você errou, quando você é egoísta com alguém, quando você é arrogante, quando você humilha alguém, quando nós entramos em uma discussão, ninguém gosta de perder, né? Todo mundo gosta de ter a última palavra. E nessas situações nós geralmente humilhamos as pessoas. Nós colocamos a pessoa lá embaixo. E quando nós erramos, quando nós fazemos algo assim, seja em relação a nós mesmos ou em relação a outra pessoa, a gente fica ali tentando se punir. Sabe quando você comete algo que você fala assim, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Que cabeçuda. Eu não sei vocês, mas eu já fiz muito isso. De parar e pensar, quando eu fiz a mesma coisa, sei lá, pela terceira vez, eu ficava, nossa, mas eu sou burra. Eu tinha um problema com essa palavra, eu sou burra. Hoje eu estou quebrando, Deus tem quebrado isso, eu tenho aprendido. Hoje eu falo, eu sou uma abençoada mesmo, né? E nós precisamos aprender que Deus, ele sempre está disposto a nos perdoar. Não existe pecado que você cometa que Deus vai olhar para você e vai falar bem assim, Léo, hoje eu não vou te perdoar. Não existe pecado que você cometa que Deus vai olhar bem assim e vai dizer, Abner, eu não vou te perdoar, porque você está fazendo de novo, pela terceira vez. Os nossos pais, eles têm a tendência de fazer isso. Quando você comete o mesmo erro, sei lá, pela terceira, quarta vez, eles olham de novo o seu cabeçudo, mas de novo você está fazendo a mesma coisa. Deus não olha dessa forma para a gente, graças a Deus. Queremos nos punir como se fosse o fim do mundo, como se não houvesse perdão. Mas Deus, ele está disposto a te perdoar. Não importa se você mentiu, não importa se você contou uma fofoca, não importa se você desobedeceu aos seus pais, não importa se você traiu a confiança de alguém, não importa se você ofendeu alguém, se você humilhou, não importa se você cometeu algum pecado relacionado à pornografia ou, sei lá, qualquer coisa do gênero. Deus, ele está ali à disposição para te perdoar, para me perdoar e para nos perdoar. Mas para isso, nós precisamos nos arrepender. Não basta só você chorar. Não basta você ter um remorso momentâneo, sabe? Quando passou 5 segundos, você fala, meu Deus, eu fiz isso. Não, é preciso arrependimento. E arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e clamar a Deus pelo perdão dele todos os dias. E não adianta você chegar a deixar para só quando vai na igreja. Agora, nós não estamos nos reunindo fisicamente na igreja, mas não espere para você estar na igreja para você orar e pedir perdão. Não, todos os dias tenha esse hábito. Nós precisamos todos os dias, antes de dormir, orar a Deus e pedir perdão, porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores, porque nós fazemos as coisas erradas, porque nós temos um coração mau. Quantas vezes nós fazemos a maldade para o próximo, para o nosso irmão, para as pessoas que estão ao redor, e nós nem percebemos. A Bíblia diz, né, que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Em relação, quem tem irmão sabe bem o que é isso. Quando você ganha um presente, você olha para a pessoa e fala bem assim, olha, o meu é melhor, o meu maior. Olha, eu ganhei isso, você não ganhou. Olha, a gente tem essa tendência com os irmãos de ficar competindo, né? Depois que a gente cresce, graças a Deus, não. Às vezes lá em casa acontece algumas coisas assim, mas graças a Deus, Deus tem trabalhado nos nossos corações. Lá em 1 João 1,9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, para você ser perdoado, você precisa confessar. E o que você tem feito com os pecados? Você esconde ele numa gavetinha? Você fica lá, meu Deus, se eu falar isso para minha líder, o que ela vai achar? Vai achar que eu sou a pior pessoa do mundo. Às vezes nós queremos esconder das pessoas as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, os nossos pecados, mas Deus sabe tudo a seu respeito. Não tem nada que você faça que Deus não esteja vendo. E ainda pior, ou talvez, sei lá, Deus, ele conhece o seu pensamento. Então, antes de você pecar, Deus já sabe o que você vai fazer. E ele está disposto a te perdoar. Você só precisa confessar. Não importa o que você tenha feito, o que você faz. Às vezes nós temos vergonha do que os nossos líderes vão pensar a nosso respeito. Sejam transparentes. Quando nós confessamos, Deus traz a cura. Quando nós confessamos, nós podemos vencer o nosso pecado. Agora, se você fica ali guardando naquela gavetinha, não vou contar para minha líder, sei lá, que eu estava olhando pornografia na internet, porque senão ela vai achar que eu não valho nada e não sei o quê, e você coloca lá na gavetinha, daí beleza, você não se arrependeu. Quando você vê que você está fazendo de novo, e é um círculo vicioso e você não vence. Você só vence o pecado quando você confessa, porque aí o Espírito Santo, ele tem liberdade para nos constranger no mais íntimo do nosso ser.
não importa o que você fez, o seu líder, ele não vai olhar para você e vai apontar pedra. Eu posso dizer isso por experiência própria. Quantas vezes eu errei, quantas coisas de errado eu fiz, quantos pecados eu cometi, e a minha líder e o meu líder, em nenhum momento eles olharam para mim e falaram assim, nossa, sua pecadora. Eu acho que, inclusive, na minha falha mais grave, eles foram misericordiosos, mais misericordiosos do que eu fui comigo mesma. E eles olharam para mim, conversaram, claro, me corrigiram, me instruíram na palavra e eu pude vencer aquela situação. Então, não vire refém do seu pecado, do seu erro, não importa o que você fez. Chegue diante de Deus hoje à noite, antes de você dormir, manda mensagem para o seu líder, fala o que você fez, confessa o seu pecado. Eu não sou santa, ninguém é santo. Nós sabemos disso, Deus sabe disso. Então, não queira passar uma imagem de quem você não é. Todos nós precisamos da nossa liderança. O bispo Cirino tem o bispo Robson como liderança acima, para ser corrigido, para ser cuidado. Então, fale com o seu líder, tenha essa liberdade, seja transparente. O seu líder, ele tem esse papel de te instruir, de te abençoar e te ajudar. E o terceiro ponto, nós precisamos clamar pelo perdão daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Quantas pessoas nós conhecemos que estão perdidos? Quantas pessoas nós conhecemos que ainda não conhecem a Jesus? Todos nós precisamos da salvação. Graças a Deus, hoje nosso nome está escrito no livro da vida, mas existem familiares, existem amigos que ainda não encontraram. Então nós precisamos clamar diante de Deus para que essas pessoas encontrem a salvação que nós encontramos. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ó, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Aqui, Moisés ele não estava pedindo perdão por ele. Aqui, Moisés estava pedindo perdão pelo pecado das pessoas que ele cuidava. E tinham pessoas que ele nem conhecia, que ele nem sabia o que a pessoa tinha feito. Ele não sabia se a pessoa tinha adulterado, se a pessoa tinha matado, se a pessoa tinha roubado, se a pessoa tinha mentido. Ele não sabia o que as pessoas tinham feito, mas ele estava ali pedindo perdão. E muitas vezes nós não temos esse papel. Muitas vezes nós olhamos para o erro das pessoas e nós queremos condenar, nós queremos julgar a pessoa pelo erro dela. Tem uma frase que o Insta do C.S. Lewis sempre posta que é: não julgue o outro porque ele peca diferente de você. Moisés aqui, ele nos deu o exemplo de como nós devemos nos comportar. Quantas pessoas da sua família ainda não são salvas e estão pecando diariamente? Ore por essas pessoas, peça perdão pelos pecados da sua família, dos seus amigos. Clame por Deus para que essas pessoas sejam salvas. Esse chamado não era só para Moisés, é para mim e é para você nos dias de hoje. Que nós possamos tomar o lugar daqueles que estão separados de Deus, que vivem no pecado e na injustiça, distantes da perfeita vontade do nosso Pai. Um dia nós também estivemos perdidos. Um dia nós também estivemos longe e o sangue de Jesus nos alcançou. Hoje nós estamos perto, hoje nós somos filhos de Deus. Tenha essa predisposição em relação às pessoas que você ama. Não desista. Às vezes parece que é impossível, que a mudança e a salvação vai alcançar a nossa casa. Mas assim como a salvação tem chegado no meu lar, quando eu me converti, ninguém da minha família era salva. E a minha mãe ficava lá no meu pé: mas de novo você vai para a igreja, mas de novo você vai fazer isso. E eu orava por eles e parecia que nunca ia acontecer. Passaram-se 8 anos, é muito tempo. Passaram-se 8 anos e a minha mãe se converteu, a minha irmã se converteu, o meu irmão ainda não se converteu, mas eu creio, não desisto de orar por ele. E apesar dele ainda não ter se convertido, ele apresentou a filha caçula dele na igreja, o que para mim é um testemunho e tanto. Pensar alguém que vivia criticando, falando mal, mas por um pedido meu e da minha mãe, ele decidiu apresentar. E a filha dele não foi batizada na igreja católica. Se Deus já perdoou os nossos pecados e Ele já perdoou quando Ele entregou Jesus naquela cruz, você não precisa ser refém, você não precisa ficar preso em uma situação. Jesus, ele nos libertou para que nós fôssemos livres. Vença o pecado, não deixe o seu pecado de estimação te afastar de Deus. Abandone a situação que você está vivendo hoje. Se Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Perdoa o seu pai e a sua mãe, porque muitas vezes eles são ausentes. Perdoa aquelas frases que os seus pais te falam, que você às vezes fica lá dias para baixo, triste, porque você fica lá guardando.
Perdoe as pessoas, perdoe quem te ofendeu, perdoe quem compartilhou um segredo seu. Perdoe a si mesmo quando você erra. Eu também peco e eu também todos os dias preciso clamar a Deus para que o sangue dele me livre do pecado, para que Deus me perdoe novamente. É uma decisão diária, a vida com Deus é uma escolha e perdoar também. Perdoar não é um ato natural, mas é um ato divino. Só com Deus nós conseguimos vencer as situações das nossas vidas. A minha oração para hoje é que nós possamos realmente perdoar a nós mesmos, perdoar aqueles que nos ofenderam, perdoar aquelas situações familiares que muitas vezes nos aprisionam, perdoar o seu pai que te rejeitou, perdoar a sua mãe que muitas vezes te ofendeu, falou coisas a seu respeito, quando muitas vezes a nossa mãe fala bem assim, mas não serve nem para lavar louça, não serve nem para arrumar a casa, olha aí esse quarto, tá parecendo uma zona, as nossas mães falam bastante isso, né? Perdoe quem te ofendeu, não segure as situações, não fique carregando aquela mochilinha lá com 10 toneladas. Libere as pessoas que te machucaram, deixe essa mochila para trás, abandone, não fique preso. Essa palavra de hoje vem para nos ensinar que nós precisamos ser livres e nós só somos livres quando nós perdoamos. Eu não sei o que você precisa perdoar ou quem você precisa perdoar, mas decida hoje. Não deixe para amanhã, não espere até 2021, perdoe hoje. Se for preciso, manda um WhatsApp para a pessoa, fala, olha, me perdoa. Ou às vezes você tem que liberar perdão e a pessoa nem te pediu perdão. Fala para ela, olha, eu te perdoo por isso que você fez, eu te perdoo porque você errou comigo, eu te perdoo porque você me ofendeu. Manda uma mensagem. Quando nós fazemos isso, nós constrangemos a outra pessoa. Não queira ter o senso da justiça e da razão, não queira ganhar discussão. Eu percebo isso com o Léo em casa, meu marido. Às vezes, quando a gente se desentende por alguma coisa, ele fica bravo de um canto, eu fico brava no outro canto, mas quando um pede perdão, o outro já amolece, né? O coração já bate forte no peito e a gente aprende a perdoar. Escolha, é uma decisão. Perdoar é uma escolha. Amém? Lá em 2 Crônicas 7,14, é o versículo famoso da nossa igreja, né? Que diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando nós clamarmos, Deus nos perdoará. Quando nós clamarmos, Deus nos fará livres. Amém? Feche seus olhos, vamos orar agora. Amém, Deus, Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos, Deus, diante da sua presença, Deus, todas as pendências emocionais que nós temos, Deus, todas as feridas, Deus. Pai, nós liberamos perdão para aqueles que nos ofenderam, Deus, seja para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos amigos, Deus. Muitas vezes, Pai, as pessoas nem percebem a forma e a situação em que elas nos magoaram, Deus, mas hoje nós escolhemos perdoar, Deus, nós escolhemos ser livres, Deus, de todas as amarras, Deus. Pai, nos ensina, Senhor, a sermos mais cautelosos, Deus, mais íntegros com nós mesmos, Deus, que nós não venhamos, Deus, nos punir, Deus, porque o Senhor está disposto a nos perdoar, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha trazer a luz, Deus, e nos constranger dos nossos pecados, Deus, dos pecados não confessados, Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos livres do pecado, Deus. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda a confessar as nossas fragilidades, Deus. Que nós não venhamos, Deus, passar um papel de santidade que nós não temos, Deus, mas que nós venhamos reconhecer, Deus, diante de Ti, Deus, e dos nossos líderes, que nós somos falhos, Deus, que nós somos pecadores, Deus, e que nós precisamos das Suas misericórdias, Deus, que nós precisamos da Sua graça sobre as nossas vidas, Pai, que nós sejamos livres em Ti, Deus. A Sua palavra nos diz que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, Deus, o Seu Espírito habita em nós, Deus, que nós sejamos livres verdadeiramente, Deus, livres, Deus, de todas as situações, Deus, da nossa infância, Deus, dos dias atuais, Deus, Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente, Deus, e o nosso coração venham encontrar em Ti o descanso que necessitamos, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a ter amor pelo perdido, Deus, que nós venhamos clamar, Deus, todos os dias por aqueles que ainda não Te conheceram, Deus. Nós tomamos posse, Deus, daquele versículo que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós venhamos viver isso, não importa se vão passar 8, 10, 12, 15 anos, Deus. Não desistiremos, Deus. Nos ensina, Senhor, a sermos a referência que a nossa família precisa, Deus, que os nossos amigos precisam. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Deus, por todos os adolescentes dessa cidade que ainda não Te conheceram. Que eles Te conheçam, Deus. Por todos aqueles adolescentes que hoje estão em depressão, Deus. Que nós possamos, Deus, ou que outras
outras pessoas de outras igrejas, Deus, que possamos levar, Deus, esperança, Deus, salvação, Deus, que nós não venhamos estar nessa terra, Deus, e vivendo a nossa vida de qualquer forma, Deus, mas que nós venhamos cumprir o nosso propósito, Deus, que é levar a sua palavra, Deus, que é ir por esse mundo e fazer discípulos, Deus, apresentando a eles a salvação, Deus. Em nome de Jesus, nos capacita, Deus, tira toda a timidez, Deus, e nos dê um espírito ousado, Pai. Assim como Moisés, que era gago, Deus, mas não se limitou, Deus, pelas suas próprias falhas, Deus. Assim como Pedro, Deus, que era analfabeto, Deus, mas não desistiu, Deus, e prosseguiu. Que o Senhor dê um espírito ousado, Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja capacitando cada adolescente agora, Deus, para levar a Sua palavra, Deus. Que nós não venhamos nos envergonhar, Deus, mas que nós venhamos ter orgulho, Deus, e alegria em dizer que nós somos crentes, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa semana que se inicia amanhã, Deus. Guarda, Senhor, as nossas vidas e as nossas casas, Deus. Em nome de Jesus, que as células sejam uma bênção, Deus. E que as pessoas que nós convidarmos para as células, Deus, sejam presencial ou online, Deus, estejam presentes, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados, nos vemos então no próximo sábado. Deus abençoe.